Nós estamos hoje com o advogado societário Renato Oschmann, um dos maiores especialistas em empresas familiares e a quem eu conheço, devo confessar, há 3 décadas, já é um tempão aí, vocês podem ver, 2 veteranos trabalhando juntos aqui para tentar desvendar hoje essa questão dos dividendos. É interessante ver como em toda a eleição, quando ela se aproxima, se fala de dividendos ou então se fala de taxação de fortunas. Nessa eleição, os candidatos começaram em uníssono praticamente a falar em taxar dividendos, que seria uma forma de se chegar até as riquezas através das companhias. Então, o Renato, que é um grande especialista nessa questão dos dividendos e das empresas, vai nos ajudar aqui a entender um pouco melhor esse cenário e vamos também tentar encontrar algum caminho que seja alternativo, talvez, para que esses políticos que estão tão afim de taxar os dividendos possam encontrar uma solução que não seja tão difícil ou até complicada para o mercado. Renato, muito obrigado por vir aqui até a Money Report. Prazer é meu. Eu queria então abrir essa questão de praticamente todos os candidatos hoje falando na taxação de dividendos. Queria que você falasse um pouco de quando surgiu essa isenção e também por que ela surgiu. Perfeito. Luiz, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre estar com você ao longo dessas 3 décadas aí que a gente se conhece. Então, essa questão dos dividendos é um assunto recorrente, sempre ou ao final de um exercício social, quando há tentativa de se aumentar alguns impostos ou criar alguma legislação específica de taxação, mas agora a época de eleição é assim, as novas propostas, e o que está se lendo é que todos os candidatos têm essa intenção de tributar o dividendo, que está isento no Brasil desde 1995, mas é um assunto sensível, né? Não é uma tributação que deve se olhar sobre uma ótica muito míope exclusivamente na tributação do dividendo, mas precisam ver a questão corporativa como um todo, né? A tributação inteira de uma companhia. Como é que é feita a tributação hoje? Não existe e é por uma questão de dar algum tipo de estímulo ao mercado de capitais, não é isso? Na verdade, o dividendo, as companhias têm a sua forma de tributação, que hoje quem está no lucro real vai pagar 34%, mesmo sendo uma companhia aberta ou companhia fechada, e a isenção do dividendo em contrapartida, né? Essa isenção, como eu falei, que veio de 1995 para o dividendo, ela obviamente tinha como princípio, como objetivo, estimular o investimento no Brasil. E muito se fala que o dividendo em companhia aberta, mas o dividendo vale também para a companhia fechada. Nós temos hoje no Brasil a SA fechada, a SA aberta, e ambas são captadores de recursos, tanto de dinheiro de investidores nacionais como internacionais, né? O que se vê, fazendo um paralelo em outros países, é que há efetivamente também uma tributação em cima do dividendo, mas em contrapartida há uma redução da carga tributária para as empresas, né? Na forma que aconteceu agora nos Estados Unidos, onde há a tributação em cima do dividendo, porém reduziu de 34% para 21%, né? Esse é um ponto importante porque pelo menos 2 candidatos utilizaram essa taxação lá fora, nos Estados Unidos, como um exemplo de algo que poderia ser aplicado aqui no Brasil. Isso. Mas há uma diferença razoável em termos de taxação do imposto das empresas, né? Esse é um ponto importante. E o outro aspecto é o seguinte: uma coisa é você tributar, por exemplo, o ganho de capital, né? Quando você compra, vende um imóvel, compra e vende ações. Então, é uma forma de tributação. O dividendo, ele tem um espectro um pouco maior. A gente precisa pensar um pouquinho o porquê o dividendo não foi tributado no Brasil e qual é o espírito do dividendo, né? No mercado de capitais especificamente, o objetivo maior, o que é? É captar o dinheiro, como se falava, a poupança popular, para que seja uma modalidade de investimento e a pessoa que investiu tenha uma forma de remuneração ao longo dos anos. E se a gente fizer um paralelo ao que deu nesses últimos anos a renda fixa contra dividendo, a renda fixa dá muito mais do que o próprio dividendo, né?
Então, isso é uma questão que precisa se analisar um pouco mais ampla, a questão da tributação do dividendo. Posso dar outro exemplo para você? Em 2001, quando mudou a lei das SA, houve uma substancial mudança na forma de distribuição de dividendos para minoritário e para majoritário, onde a gente teria o acionista minoritário 10% a mais nas ações preferenciais do que o acionista ordinário. Isso foi uma mudança importante, atraiu investimento, né? Apesar de hoje a gente estar com um grande volume de investimento nas companhias do novo mercado, que são só ordinárias, mas tudo havia um princípio em cima disso. Então a gente não pode correr para uma tributação em cima de um aspecto específico, como o dividendo, que é um aspecto muito sensível, esquecendo a natureza dele e os objetivos que foram feitos desde 1995. Se taxarmos o dividendo nesse momento, é correto a gente imaginar que vai prejudicar o mercado de maneira tal de que as ações vão ser apenas um objeto de compra por conta das cotações, o sobe e o desce? Tem toda a razão, porque o que acontece? O incentivo maior, que é o mercado a longo prazo, ele vem pelo dividendo, pela remuneração desse dinheiro. Se você tira esse incentivo, esse apelo, obviamente o mercado se torna muito mais profissional, e as pessoas vão querer ganhar dinheiro, especialmente no mercado de capitais, na operação de compra e venda. E aí, a atração do mercado de capitais, que é efetivamente de longo prazo, ele se dá de uma forma diferenciada. Então isso é uma coisa que é cultural, tem que aprender, né, para ver a melhor forma de implementar essa tributação. Até porque a proposta maior que a gente esperava dos candidatos, né, é uma reforma tributária e não uma tributação específica em cima de algum elemento, alguma situação casuística. Agora é interessante porque quando as pessoas falam em taxar o dividendo para tentar chegar ao mais rico, muitas vezes o dividendo também faz parte de uma classe média, não só do investidor em ações, como também daquele que tem uma empresa pequena, daquele que tira o seu sustento através dos seus empreendimentos e, portanto, retiram dividendos, né? Esse era o conceito da Lei 6404, a Lei das SA da década de 60, 1964. Então, o que acontece de 76, desculpa, em 1976, onde se criou todos os principais regulamentos sobre mercado de capitais, o objetivo que era? Captar dinheiro da chamada poupança popular e isso ter ao longo do tempo uma modalidade de investimento para as pessoas físicas, inclusive. Aí vieram ações incentivadas como Sudan, Sudene, que você ia no banco e comprava algumas ações, isso acabou, porque a forma de remuneração à época tinha uma taxação, tinha imposto. Quando veio em 1995, isso acabou. E aí foi a forma de retornar alguns investidores ao mercado, né? Esse que era o principal propósito, né? E em termos de propostas dos candidatos, todo mundo falou praticamente em taxar o dividendo, mas ninguém sugeriu uma forma para isso. Você tem alguma ideia de como isso possa ser feito, ou pelo menos como deveria ser feito, se então, evitasse? Você falou bem, todo mundo está ouvindo, mas não sabe qual é a forma ou a fórmula que vai se criar, só está se falando em uma alíquota eventualmente de 15% nesse ganho, que é a forma mais simples, né? Mas na minha ótica, eu acho que o dividendo vamos dizer, um bicho fora da curva. É completamente diferente de você tributar uma outra aplicação financeira ou um ganho de capital. Então, nessa linha, eu acho que para fugir do conceito de que quem ganha mais paga mais, ou quem ganha menos paga menos, por que não se criar, eventualmente, situações de tributação, primeiro, que dependendo do montante que a pessoa tem de ações, ele recebe uma tributação de até um determinado limite, como a gente tem no ganho de capital hoje, né? Você pode começar com 10%, 15% se for um pouco maior, 20% um pouco maior, enfim, você dá a chance de ter por percentuais. A outra alternativa que seria é como se tem nos títulos de previdência,
onde a pessoa que conservar, eu acho que isso aqui, eu tenho em mente que talvez fosse a melhor forma, porque mercado de capitais, especialmente, é longo prazo. Se a gente tivesse uma tributação que ela fosse atingindo a determinado prazo e determinadas metas e determinados percentuais, assim como os títulos de previdência, seria o ideal. Então, por exemplo, a pessoa que conservar aquelas ações por 2 anos, ela paga um determinado percentual em cima do dividendo. Quem ficar com ele um pouco mais, ele vai diminuindo essa alíquota. Quer dizer, criar alguma coisa inteligente, de modo que não assuste, que a mudança de tributação normalmente ela assusta, né? E vai espantar o investidor estrangeiro, vai espantar as pessoas que estão aqui, vão direto para a renda fixa ou uma outra modalidade e descapitaliza as empresas, né? As empresas ficam com dificuldade de captação. Acho que precisa ter uma forma de tributação, se esse é o caso de tributar o dividendo, de uma maneira inteligente, ao longo do tempo, ou escalonada. Também acaba afetando os fundos mútuos de ações? Também, né? Isso vai acabar atingindo a todos, né? Isso vai atingir a todos porque você acaba mexendo em alguma ponta com alguma forma de investimento que a pessoa alocou os seus recursos, né? Isso vai ter impacto sempre, né? Acho que uma coisa, Luiz, que é interessante, né? Que quando se fala em dividendo, né? E você tinha tocado num ponto que é interessante, como é que é feita essa distribuição de dividendos? Talvez, né, eu acho que era interessante a gente falar um pouquinho como é que é a forma, porque todo mundo fala em dividendo e a gente não tem, ou a maior parte das pessoas não tem uma ideia de como é que funciona essa distribuição de dividendo no Brasil e já vem uma tributação em cima disso. Então, a lei brasileira, tanto para companhias fechadas como para companhia aberta, você tem um mínimo de 25% do teu lucro líquido para ser distribuído obrigatoriamente aos acionistas. Então, essa é uma regra fundamental e que é importante como proteção do acionista. Algumas companhias, até a gente tem no novo mercado, tem companhias que remuneram mais, 50%, tem empresas que em alguns casos remuneram 100% disso, empresas geradoras de caixa. Por que faz isso? Primeiro porque está remunerando no cálculo de retorno, né, do yield da ação, você agrega o dividendo, além da valorização dela. Isso é uma coisa importante. E outra, porque a empresa se torna muito atraente para novos investidores. Então, existe uma regra de distribuição, isso tem esse conceito que existe um mínimo de 25%, e a prática usual, que acontece no Brasil, deve ser levada em conta nessa questão da tributação. Então, se o mínimo é 25% e a maioria das empresas distribui 25%, você vai considerar 15% em cima disso, tem que ver o que isso pode espantar também, né? Nas companhias fechadas ainda, né, que não existe, na maior parte delas, uma regra de governança clara, esse percentual ele é exatamente os 25%. Então, diminui mais ainda a expectativa do acionista de receber mais. Com uma tributação, também vai ser complicado. Uma última pergunta, sem querer colocar você contra os candidatos a presidente. Você acha que essa é uma atitude inteligente de se tomar? Eu acho o seguinte, que se a gente for pensar se todas as propostas são inteligentes, né, que é mais difícil da gente responder, mas eu acho que a tributação é uma coisa que ninguém vai fugir, nenhum candidato vai fugir, mas eu acho que tem que ser uma tributação onde que a gente pegue uma reforma ampla e uma reforma correta tributária. Não adianta isso aí vai ser mais um pedacinho do colchão de retalho para dentro da questão tributária do Brasil, que a gente já sofre muito, né? Então eu diria que se for uma alteração na questão tributária, especificamente dos dividendos, eu não acho inteligente nesse momento do Brasil. Ou seja, é muito mais produtivo o novo presidente aproveitar o seu poder, o seu respaldo popular e propor de cara uma reforma tributária. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, porque quem for eleito vai ter, obviamente, a maioria dos votos, né? Então, se ele tendo as maiorias dos votos, ele vai ter o apoio popular, é o que se espera. Obviamente vai ter que ter o apoio nas casas, né, da Câmara de Deputados e Senado, mas eu acho que essa seria o grande
trunfo, a grande vitória de quem for eleito, de fazer efetivamente uma ampla e correta reforma tributária. Bom, nós estivemos então com o Renato Oschmann, o advogado societário especializado em empresas familiares e também com a visão muito forte na questão dos dividendos, que, segundo vários candidatos acabaram declarando recentemente, poderiam ser taxados ao longo do novo mandato, a partir do ano que vem. Conversamos e chegamos à conclusão de que não é exatamente uma medida muito salutar nesse momento do Brasil, né? E o presidente novo deveria utilizar o seu poder, o seu respaldo popular, para aproveitar esse início de governo e promover uma ampla reforma. Exatamente, é isso mesmo. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Renato vai voltar ao longo da nossa programação com outros temas que iremos discutir, especialmente em relação às empresas familiares.